dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o supervulcão Campi Flegrei, que é o maior vulcão existente na Itália, um dos maiores vulcões existentes no continente europeu. Então, por que eu estou gravando essa aula? Porque a imprensa tem noticiado o aumento da atividade sísmica na região desse supervulcão chamado Campi Flegrei e também a aceleração do ritmo de elevação do terreno, que são indicativos que nos permite, de repente, prever uma iminente erupção vulcânica. Como se trata de um supervulcão cujo diâmetro ultrapassa alguns quilômetros, né? Só na cratera do Campi Flegrei nós temos um diâmetro de 2,5 km. A dimensão da caldeira desse supervulcão é muito maior. Então, qualquer indicativo que sinalize a possibilidade de uma erupção vulcânica numa região que tem mais de 3 milhões de pessoas vivendo, que é a região metropolitana de Nápoles, uma das principais cidades italianas, isso acaba gerando uma grande preocupação, não só aos cientistas, assim como às autoridades e à própria população, que fica, consequentemente, alarmada com a possibilidade de termos na região uma forte erupção vulcânica. Vamos rezar para que apenas esteja ocorrendo uma movimentação normal e que, de fato, a elevação do terreno e o aumento da atividade sísmica na região não venham ser prenúncio de uma forte erupção vulcânica. Até mesmo porque aqui nós temos vários vulcões em atividade, outros inativos. Lembrando que a Itália é um dos países europeus onde a atividade vulcânica é mais intensa. Então, aqui do lado, inclusive, do Campi Flegrei, nós temos o vulcão Vesúvio, e aqui nós temos, nessa bolinha branca, a cidade de Pompeia, que no ano 79 depois de Cristo foi destruída por uma forte erupção do Vesúvio, que matou milhares de pessoas e destruiu essa cidade. Como hoje a população residente nessa área é muito maior do que era no início da era cristã, consequentemente, uma erupção cataclísmica poderia deixar não só um rastro de destruição, mas um saldo de mortes e feridos sem precedentes na história da humanidade. Então, espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, vamos ver aqui por que existe essa atividade vulcânica lá no sul da Itália. Enfim, nós temos que observar o seguinte: o sul da Itália está numa área de convergência de duas placas tectônicas, a placa africana e a placa euroasiática. Essas setas amarelas indicam os sentidos de movimentação das duas placas tectônicas. E nós já vimos, quando estudamos a formação do relevo terrestre,
que nas áreas de convergência de placas tectônicas, além dos vulcões, nós vamos ter uma intensa atividade sísmica e a formação de cadeias de montanhas, como, por exemplo, os montes Apeninos, que constituem uma cadeia de montanhas que se estende por mais de 1000 quilômetros, encontrada no interior da bota da Itália. E lá no norte da Itália, nós temos também os Alpes, que é outra cadeia de montanha de formação recente, de formação cenozoica, onde encontramos elevações com altitudes superiores a 4.000 metros. Então, nessas áreas de encontro de placas tectônicas, nós temos, além da presença de vulcões ativos, a atividade sísmica, que irão provocar terremotos e, quando ocorre no leito oceânico ou no fundo do mar Mediterrâneo, aqui, por exemplo, que separa a Europa da África, pode causar tsunami. E ainda nós temos a formação de cadeias de montanhas. Então, por que que isso acontece? Então, nós temos que levar em consideração esse aspecto. Eu montei esse desenho na tentativa de fazer com que vocês possam entender o que ocorre numa área de convergência de placas tectônicas. Então, aqui desse lado, nós temos a placa africana. Repare a seta mostrando que ela está caminhando ou se movimentando no sentido oposto da placa euroasiática. Então, o que acontece quando duas placas tectônicas se encontram? A placa de maior densidade, ela tende a penetrar no magma, a descer. E a placa de menor densidade, ela tende a sobrepor a placa de maior densidade. Então, aqui nós temos o ponto em que a placa africana está mergulhando por debaixo da placa euroasiática, numa área que nós chamamos de zona de subducção. Então, na medida em que as rochas penetram no magma, onde a temperatura está acima de 700, 800, 900, 1000 graus e por aí vai. Em algumas áreas essa temperatura pode ultrapassar até 1200, 1300 graus. Essas rochas começam a se fundir e formar mais magma. Então, o que isso gera? O aumento da pressão sobre a crosta terrestre. Naqueles pontos em que a crosta apresenta menor resistência à pressão exercida pelo magma, a crosta fratura, se rompe, dando origem a falhas, a fendas, a fissuras, por onde o material magmático irá subir em direção à superfície do nosso planeta. E na medida em que esse material magmático sobe, ele pode atingir a superfície da Terra, formando vulcões. Então aqui vocês podem ver, através da tonalidade vermelha, que o magma rompeu uma passagem na crosta e chegou aqui em cima, dando origem a uma erupção vulcânica. Essa faixa escura aqui representa as nuvens de cinzas, que na verdade são compostas não só por gases, assim como minúsculos fragmentos de rochas que são retiradas das paredes dos vulcões em função da violenta pressão que os gases exercem na sua passagem em direção à superfície do planeta. Então, acredito eu que muitos de vocês já tenham visto vulcões em atividade, alguns dos quais lançando uma grande quantidade de cinzas na atmosfera, que são minúsculos fragmentos de rochas misturados com gases, assim como também vulcões que em atividade irão expelir a lava, que é o nome que se dá ao magma quando emerge na superfície do nosso planeta. Então, esses vulcões encontrados
lá no sul da Europa, e nós estamos falando especificamente do sul da Itália, eles se formam exatamente através desse processo. Lembrando que este processo não é exclusivo, ou seja, existem outros processos que também irão provocar a formação de vulcões no mundo, como, por exemplo, nas áreas de divergência de placas tectônicas, ou seja, aquelas áreas onde as placas estão se afastando, o material magmático é que vai exercer a pressão que deslocará horizontalmente as placas tectônicas, e esse material magmático vai emergir formando uma nova crosta. Como também nós temos em determinados pontos aquilo que nós chamamos de correntes convectivas do magma, que são as plumas magmáticas que emergem das profundezas do planeta e levadas por essas violentas pressões verticais, nós temos o rompimento da crosta terrestre, formando também vulcões. Então, os vulcões não estão presentes única e exclusivamente nas bordas ou extremidades das placas tectônicas. Os vulcões também se formam nos chamados hotspots, pontos quentes, do interior do nosso planeta, onde as correntes convectivas rompem a passagem na crosta, criando vulcões, como acontece, por exemplo, no arquipélago havaiano, que está localizado no meio da placa do Pacífico. Mas vamos voltar para a questão do vulcanismo lá na Itália, até mesmo porque a ameaça iminente de erupção do Campi Flegrei está chamando a atenção dos vulcanólogos, dos cientistas e da própria sociedade italiana, que está preocupada com o aumento da atividade sísmica e a aceleração do ritmo de elevação do terreno na região, que são dois indicadores de uma erupção vulcânica. Aqui nós temos esse mapinha da Itália, cujo objetivo é mostrar a vocês onde estão os vulcões. Esses aqui que estão na tonalidade laranja são os vulcões ativos. Olha aqui o Campi Flegrei, onde ele está localizado, na Baía de Flegrei, né? que recebe, né, o nome do próprio, né, vulcão. O Vesúvio aqui do lado, Ischia. Aqui nós temos o Stromboli, que é um vulcão que entra muito em erupção. O Etna, o Lipari, o Panária, o Vulcano e aqui em cima o Colle Albani, que são os vulcões ativos existentes na Itália, que estão assinalados aqui. Aqui embaixo ainda tem o Pantelleria, que é um outro vulcão ativo. Esses aqui, que estão representados na tonalidade azul clara, já podem ser considerados, né, vulcões extintos, porque estão sem atividade há milhares de anos. Então vocês podem perceber que esse ponto aqui da Itália é justamente aquele onde a atividade vulcânica se faz presente dentro desse país, não só na parte continental, como também os vulcões que construíram várias ilhas no mar Mediterrâneo, entre a ilha de Sicília, que é essa aqui, e a Bota Italiana, como nós conhecemos essa parte continental da Itália. Aqui nós temos, né, essa parte representada aqui pela tonalidade rosa e vinho, né, que é o círculo que mostra, né, o entorno, né, do supervulcão Campi Flegrei. Então, mostrando a vocês que essa área, inclusive, está colada aqui a Nápoles, que pode ser atingida por uma erupção vulcânica, até mesmo porque existem várias crateras, né? Porque o Campi Flegrei não é aquele vulcão típico que nós observamos, né, os chamados estratos vulcões, que tem aquele cone, né, bem desenhado, e que normalmente são vulcões que expelem uma grande quantidade de lava.
Não, o Campi Flegrei, na verdade, como é um supervulcão, é constituído por várias crateras e não se sabe, né, exatamente onde poderia ocorrer uma erupção, porque como se trata de um supervulcão, essa erupção poderia envolver uma ou mais crateras naquele raio que ocupa a gigantesca caldeira do supervulcão Flegrei. Então, mas na verdade, né, isso também permite os vulcanólogos, através de forma comparativa, né, estudar a movimentação do solo e a intensidade dos abalos sísmicos e, sendo assim, né, ter mais ou menos, né, uma posição definida em que parte poderia, de fato, a crosta se romper e esse material magmático procedente do interior do planeta, da chamada astenosfera e do manto, emergir, dando origem a uma erupção vulcânica. Aqui nós temos, né, o aumento da atividade sísmica, né? Então aqui nós temos esse mapa, que é claro, é de um site italiano, né? Então está escrito aqui no italiano. Eu poderia até ter feito a tradução, né, com auxílio do Google, porque eu não falo italiano, mas apesar de não falar italiano, como é uma língua latina, a gente entende alguma coisa. Então, aqui, ó, estazione sísmica, estação sísmica, que faz, né, vamos dizer assim, o levantamento, a medição da atividade sísmica, né? Então, aqui, ó, nós temos uma semana. Então, em vermelho aqui, foi a atividade sísmica registrada na última semana. Então, você vai perceber que houve um aumento de forma significativa da atividade sísmica na última semana. Aqui nessa cor caramelo escuro, nós temos atividade sísmica em um mês. Na cor amarela, em 4 meses. E menos recente na cor verde, onde você praticamente não vê cor verde nenhuma espalhada aqui. Não está sendo sinalizada, né, atividade sísmica menos recente nessa região. Então, o que isso nos leva a acreditar? Ora, a partir do momento em que você tem o aumento da atividade sísmica, que inclusive gerou abalo sísmico na casa dos 4 graus da escala Richter nesta última semana, isso pode ser, não necessariamente um indicativo de uma iminente erupção vulcânica. E aquilo que eu estou dizendo e volto a repetir, a grande preocupação é que esse supervulcão Campi Flegrei, ele se encontra numa área que está ocupada por mais de 3 milhões de pessoas, porque na região nós temos a região metropolitana da cidade de Nápoles, uma das principais metrópoles existentes na Itália, o que gera uma preocupação, até mesmo porque tem que haver um plano de contingência para que, no caso, os vulcanólogos emitam o sinal de alerta para a evacuação da população. Não é fácil você retirar 3 milhões de pessoas num curto espaço de tempo de uma área que poderá ser atingida por uma erupção vulcânica catastrófica. Então, é preciso nós termos também um entendimento de que as autoridades italianas têm que estar conectadas com os vulcanólogos, com os cientistas, para que, em caso de um sinal de evacuação, procedam um plano de emergência o mais rápido possível para a retirada da população, evitando assim uma catástrofe, não digo a nível de destruição, porque essa ocorreria de qualquer forma, mas a nível de perdas de vidas humanas. Aqui nós temos, né, o registro sísmico e levantamento do solo, né? Aqui eu fiz a tradução, né? Então aqui nós temos a camada da rocha, aqui em cima. Aqui, ó, subida de fluidos provocando sismicidade, ou seja, abalos sísmicos.
e enfraquecimento da crosta. Ora, a partir do momento que a crosta ela está se enfraquecendo e a pressão no interior da caldeira do vulcão Campi Flegrei aumenta, há uma possibilidade dessa crosta fraturar, fissurar, permitindo assim a passagem do fluxo magmático e também de gases em direção à superfície. A desgaseificação de lotes de magma, que também vão provocar as fumarolas, as correntes ascendentes de gases, que irão aumentar a pressão sobre a crosta, podendo provocar o rompimento, o fraturamento da crosta e a subida dos gases junto com o material magmático. Reservatório rico em fluidos sobrepressurizados que estão aqui embaixo, enfim. E aqui nós temos as medições quando foram feitas, o sistema hidrotermal aqui em cima, né, águas aquecidas pelo calor das zonas termais do supervulcão Flegrei, enfim, o Campi Flegrei. Então, registro sísmico e levantamento do terreno, essas setas aqui indicam que o terreno está se levantando e o ritmo atual é de 2 centímetros por mês, pode não parecer muito, mas no final do ano isso significa 2 centímetros por mês, 24 centímetros, em 10 anos 2,40 metros, caso se mantenha esse ritmo de levantamento do terreno, que é também aquilo que eu disse, um indicador de uma iminente erupção vulcânica na região. Aqui nós temos alguns dos vulcões da Itália. Essa imagem aqui é da erupção do vulcão Vesúvio, agora recente, ele estava no ano passado em atividade. E aqui nós temos 2 corpos petrificados de moradores de Pompeia, lembrando que a cidade de Pompeia fica bem colada no Monte Vesúvio, no vulcão, que quando entrou em atividade no ano 79 depois de Cristo, além de provocar a destruição da cidade de Pompeia, matou as pessoas que ali viviam. Poucos foram os sobreviventes dessa catástrofe vinculada à erupção do Vesúvio. Quem for à Itália visitar Pompeia, visitar o museu, vai ver não só corpos humanos petrificados, assim como corpos de animais petrificados pelos fluxos piroclásticos que se deslocaram do Monte Vesúvio, soterrando a cidade de Pompeia. Aqui nós temos a imagem de Pompeia, que foi desenterrada, e aqui nós temos as ruínas da cidade de Pompeia, que acabou, na verdade, se transformando num ponto turístico lá na Itália, visitado por muita gente. Enfim, essa cidade que foi destruída por uma das maiores erupções vulcânicas até então registradas. Aqui nós temos o vulcão Etna na ilha da Sicília. O Etna é considerado o vulcão mais ativo do continente europeu, tá? Aqui nesse caso ele está com uma atividade vulcânica expelindo uma grande quantidade de nuvens de cinzas. Mas além das cinzas, o Etna também expele uma grande quantidade de magma. Repare que o cume do vulcão está coberto de magma, de lava. O cume do vulcão está coberto de lava, e quando a lava entra em contato com a neve e o gelo que se forma aqui, dá origem àquilo que os vulcanólogos chamam de lahar, aquela enxurrada de lama, pedras e lava que desce costa abaixo e pode varrer tudo que está na frente, na área por onde esse fluxo de material vulcânico misturado com a água procedente do derretimento da neve vai causar essa destruição sem precedente. O lahar é o nome que se dá a esse fluxo, não só de material piroclástico, mas também aquela lama que é procedente do derretimento da neve, e a água misturada com as cinzas, com a terra, pedras, desce em costa abaixo, varrendo tudo que se encontra no seu caminho.
Aqui nós temos o Stromboli, né, que fica localizado na ilha de Stromboli. É um vulcão explosivo, né? Ele explode toda hora e esse vulcão ele tem como característica principal expelir mais cinza do que lava, né? Então, aqui você pode ver o Stromboli numa das suas explosões, né? Inclusive, recentemente, numa atividade, ele acabou matando um turista que se encontrava ali próximo, porque é muito perigoso você subir esse vulcão. Ah, porque é bonito ver um vulcão, mas o Stromboli ele tem erupções repentinas. Quando você menos espera, ocorre uma explosão e você tem o lançamento dessa nuvem de cinzas para a atmosfera, quando não, também o lançamento do fluxo piroclástico que desce pela encosta do vulcão e varre tudo que está no seu caminho. Então, aqui nós temos alguns dos vulcões italianos, mas como eu disse, o objetivo central dessa aula, foi falar sobre o supervulcão Campi Flegrei e vamos torcer, vamos rezar para que esse vulcão não entre em erupção. Caso entre em erupção, que venha a ser uma erupção fraca, que não cause prejuízo, que não cause mortes, enfim. Porque esse supervulcão, como eu disse, está numa área densamente povoada, ele pode também provocar explosão. E se uma das suas crateras que estão no mar Mediterrâneo gerarem uma erupção explosiva de grande potencial, isso poderia gerar um tsunami e com certeza geraria de vários metros de altura que varreria zonas costeiras da Itália, não só no continente como também nas ilhas e outras partes ali da Europa, como por exemplo a zona costeira da França, a zona costeira do litoral setentrional da África, causando assim prejuízos e, além do mais, perdas de vidas humanas. Porque dependendo da intensidade da explosão, é possível se formar um tsunami com mais de 20 metros de altura. Imagina como ficariam as zonas costeiras recebendo ondas gigantescas procedentes de uma violenta explosão de um vulcão que pertence a esse supervulcão chamado Campi Flegrei. E também eu estava esquecendo de mencionar, né, que de acordo com estudos realizados, foi exatamente a erupção do Campi Flegrei há cerca de 39 mil anos atrás que teria provocado o desaparecimento do homem de Neandertal. Então, de acordo com estudos antropológicos, teria sido, não só antropológicos, mas também feitos por cientistas de diferentes áreas, uma supererupção do Campi Flegrei teria sido responsável pelo desaparecimento do homem de Neandertal. Lembrando que existem outros supervulcões espalhados pelo mundo e eu já gravei também aulas aí no canal sobre vulcanismo. Valeu, moçada! No mais, essa aula foi gravada no dia 26 de maio de 2024. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, não custa nada você sinalizar o like de que gostou do vídeo. Ajude a divulgar o canal, porque o canal GeoGênio é uma plataforma de ensino da geografia, não só para os jovens e adultos que estão se preparando para concursos, assim como para os amantes da geografia aprofundarem seus conhecimentos sobre o tema. No mais, tenha uma boa semana, que Papai do Céu abençoe todos vocês. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?